Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, para esse novo mês de novembro, o que o Senhor tem colocado no meu coração para conversar com vocês e para viver, é algo que eu estou vivendo também, é sobre organização. O Senhor tem me falado muito sobre organização, sobre a gente organizar a nossa vida para receber aquilo que o Senhor quer colocar na nossa mão. Porque o Senhor, muitas vezes, Ele tem bênçãos para colocar na nossa vida, Ele tem provisão do Senhor para nos dar, mas a gente está tão desordenado, está tão bagunçado, com a nossa vida bagunçada mesmo, que o Senhor não permite que a bênção chegue, porque a gente não está preparado. E o Senhor tem me ensinado que a gente precisa colocar ordem, que a gente precisa organizar o ambiente, organizar o nosso exterior. À medida que a gente for organizando o nosso exterior, por exemplo, à medida que a gente for organizando a nossa casa, faxinando a nossa casa, tirando tudo que não presta, o Senhor vai organizando a nossa vida por dentro, porque a mudança que o Senhor faz em nós é de dentro para fora, porque a gente precisa tirar de dentro tudo que não presta, a gente precisa desentulhar os poços. Assim como Isaac passou naquele tempo lá na terra de Gerar, desentulhando os poços, ia para um lugar, o poço entulhado. E aí o Senhor foi permitindo que ele fosse desentulhando os poços até chegar o momento dele ter um poço totalmente dele. Até chegar o momento que ele pudesse desfrutar do fluir das águas, do poço que fosse bênção de Deus na vida dele. E o Senhor me dá uma palavra aqui em Marcos capítulo 6, versículo 39, que diz assim: Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Então, o Senhor, antes dele fazer ali a multiplicação dos pães e peixes, Jesus ordenou que eles criassem grupos de 100, grupos de 50. Então, ele organizou o povo ali sentado na grama para receber. Antes de receber, ele organizou o lugar, ele organizou o ambiente. Eu passei por um processo com Deus que o Senhor foi me ensinando a fazer essa organização. Há 2 anos atrás, Deus me chamou para deixar tudo, parar tudo que eu estava fazendo para organizar a minha casa, para eu me voltar para dentro de casa, porque o Senhor queria fazer algo dentro da minha casa. Mas eu achava que era só dentro da minha casa, mas enquanto eu arrumava a minha casa, obedecendo ao que o Senhor estava me falando, o Senhor organizava as coisas dentro de mim. Porque enquanto estava uma maior bagunça ao meu redor, estava uma bagunça dentro de mim também. E à medida que eu fui ali organizando, faxinando, ali varrendo. Lembra lá da mulher da dracma perdida? Ela varreu a casa e à medida que ela foi varrendo a casa, ela foi encontrando a dracma perdida. Ela encontrou a dracma perdida quando ela varreu a casa. E aí ela se alegrou, porque estava perdida, era um valor eterno que estava perdido ali dentro. Então, o Senhor, quando a gente faz essa mudança, quando a gente faz essa faxina mesmo, tirando tudo que não presta da nossa vida, tudo que está de sujeira mesmo na nossa casa, na nossa vida natural. Às vezes a gente está precisando organizar a casa como uma faxina mesmo, às vezes a gente está precisando organizar várias outras áreas da nossa vida, por exemplo, a vida financeira. Às vezes você, como eu, passei por isso também, eu estava com a minha vida financeira, a vida financeira da minha casa, estava toda desorganizada. A gente estava com dívidas, a gente estava com nome sujo. E eu fui falando assim, Deus, como que eu saio dessa situação? Como que eu saio disso? Porque eu não via saída, não via perspectiva de mudança. E o Senhor foi me falando, filha, precisa organizar em grupos.
Às vezes a gente tem uma dívida grande e pensa assim, ah não, deixa pra lá, um dia que eu tiver dinheiro eu pago. Só que aí a gente vai empurrando com a barriga, a dívida só vai aumentando e ali a gente vai deixando de glorificar o Senhor com a nossa vida, com as nossas finanças, com a nossa casa, com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Então a gente precisa honrar o Senhor em todas as coisas, porque tudo é dele, por ele, para ele. São todas as coisas. Então a gente precisa honrar o Senhor nisso também. Então o Senhor foi me ensinando, olha, tem uma dívida grande? Tudo bem. Lista aí tudo o que você deve. Eu fui fazendo a lista no meu caderno. Isso. Aí eu chegava num total que eu falava assim, Deus, é impossível. Só que o Senhor ia falando assim, filha, vai separando em grupos. Às vezes você não consegue pagar a dívida grande agora, mas tem uma pequena lá que você consegue. Então, paga a pequena. Às vezes você não consegue, por exemplo, pagar uma dívida grande, você vai lá e negocia e parcela e coloca isso diante do Senhor. Deus, me orienta nisso. Pai, como eu posso organizar, como eu posso parcelar isso, pagar, sabe? Ou se você não tem, não deixar de dar satisfação para a pessoa e sempre orar ao Senhor, Deus, eu não posso deixar essa pessoa na mão porque eu estou devendo e eu preciso honrar o Senhor nisso, me ajuda. E o Senhor vai ajudar. A gente só precisa tomar cuidado para a gente não se acostumar com a sujeira. Porque às vezes, o quintal tá sujo. Aí passa uma semana o quintal sujo, passa mais uma semana o quintal sujo. Aí vai aumentando os entulhos, vai aumentando a sujeira, o mato vai crescendo. E de tanto você contemplar aquilo no seu quintal, você vai falando assim, depois eu limpo, agora eu tô com preguiça. Não, deixa aí, deixa eu juntar mais um pouquinho, que aí eu jogo tudo num saco e jogo fora. Mas aí você deixa de fazer. E o Senhor, Ele não quer que a gente se acostume com a sujeira, nem ao nosso redor e nem dentro de nós. Porque o Senhor é Deus de ordem. O Senhor não habita na desordem. E a gente precisa honrar o Senhor com a nossa vida organizada. Às vezes o que vai estar desorganizado na nossa vida são os nossos horários, a nossa rotina, a nossa forma de se alimentar. A gente se alimenta fora do horário e aí vai juntando ali. Na medida que a gente vai, não, vou pular o almoço, vou comer uma besteira aqui. E aí a gente vai passando os nossos dias assim, aí acaba mal acostumando o nosso corpo. E aí a gente acaba adoecendo, as vitaminas vão baixando, e aí a gente vai se entristecendo, ficando anêmica, xoxa, capenga. E aí a gente fala assim, Senhor, é o inimigo me atacando. Mas nem sempre é. Muitas vezes é a nossa falta de manutenção da nossa própria vida. É fácil ter uma vida organizada? É fácil ter uma vida saudável? Não é. É extremamente difícil. Mas a gente precisa colocar isso em ordem, assim como a nossa vida espiritual. Porque a maneira como a gente faz uma coisa é a maneira como a gente vai fazer todas as outras coisas. Então o Senhor, Ele quer que a gente tenha clareza. Clareza no propósito, clareza no chamado, clareza naquilo que o Senhor nos pediu para fazer. E muitas vezes a gente vai deixar de ter essa clareza por causa da bagunça. A gente vai deixar de ter essa clareza de propósito, de chamado, porque a gente está vivendo em meio a uma bagunça. E aí a gente vai ficando cansada, sobrecarregada, porque a vida está tão bagunçada que até o que o Senhor pediu para a gente fazer, a gente vai fazendo sem uma rotina, a hora que dá, e aí a gente vai ficando cansado e sobrecarregado. E amém, essa palavra é para mim também, eu recebo em nome de Jesus. Porque o Senhor, Ele quer nos orientar em cada detalhe da nossa vida. O Senhor, Ele tem bênção, sim, Ele tem multiplicação, sim, para derramar sobre nós. Tem o fluir dele para fluir dentro de nós, mas a gente precisa desentulhar, tirar tudo que não presta e organizar. É essa palavra, organização. Quando a gente ordena a nossa vida, separa ali em grupos, vou organizar a minha saúde, vou fazer os exames, vou organizar a minha boca, os meus dentes, vou no dentista, vou organizar o horário que eu vou fazer o jejum. Porque às vezes a gente fica assim, atrapalhando. Deus, vou fazer um jejum semana que vem. E aí passa a semana que vem, a gente está tão atribulada, desorganizada, que a gente nem consegue fazer o jejum.
naquele propósito, a gente não consegue, porque a gente vai enfraquecendo, ficando cansada, sobrecarregada, e aí a gente deixa de fazer. E o Senhor me ensinou, eu fiz agora recentemente o aniversário da minha filha, e aí Deus foi falando pra mim assim, presta atenção, como que você organizou o aniversário? Você fez a lista. O que que tem no aniversário? Tem bolo, tem docinho, tem salgado, tem isso, tem aquilo. E eu amei, Deus. Então organiza o que precisa ter na vida espiritual. Oração, jejum, adoração, tempo com Deus e prioridade. A gente precisa priorizar a nossa vida espiritual, organizar. Muitas vezes, quando a nossa vida está bagunçada do lado de fora, a gente não consegue parar para priorizar a nossa vida espiritual, priorizar o lado de dentro. Então, a gente precisa desentulhar, tirar tudo que não presta. Não sei se vocês já passaram por isso, mas geralmente quando a gente faz uma mudança de casa, de uma casa para outra, a gente vai percebendo que a maioria das coisas que a gente vai levando, que a gente tem, é tudo lixo. A gente tira um monte de lixo quando faz a mudança de uma casa para outra. A gente tira um monte de coisa que não presta. E aí, quando a gente vai tirando os entulhos, a gente vai descobrindo, opa, tem uma falta de perdão ali. Opa, tem um pecado que precisa ser confessado ali. E aí, porque a gente vai se acostumando na sujeira, vai entulhando as coisas, vai deixando ali debaixo do tapete. E o Senhor não quer isso, o Senhor quer que a gente vá tirando. Tira, filha, limpa. Vai limpando do lado de fora que eu vou limpando do lado de dentro. Vai organizando do lado de fora porque eu vou organizando do lado de dentro. Em Provérbios capítulo 3, versículo 6 diz assim: Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Então a gente precisa reconhecer que a gente precisa do Senhor. Deus, me ajuda a resolver esse problema. Se for um problema financeiro, se for um problema no casamento, se for um problema de organização na casa, o Senhor, Ele é fiel para nos ajudar. Mas a gente precisa reconhecer que a gente precisa da ajuda dele. E ele quer que a gente reconheça ele em todas as áreas da nossa vida, em todos os grupos que a gente está inserido. Como o Senhor Jesus foi organizando ali antes de multiplicar, organizou em grupos. Foi organizando grupo de 50, grupo de 100, senta aqui, espera aqui, acalma aqui. E ele foi multiplicando aos poucos, multiplicou o pão, depois multiplicou o peixe. Então, muitas vezes a gente também não pode abraçar o mundo. É uma coisa de cada vez. A gente vai organizando. Organiza a casa hoje. Organiza o guarda-roupa amanhã. Limpa a gaveta hoje. Organiza a geladeira amanhã. Sabe? É uma coisa de cada vez. A palavra de Deus fala que a gente vai crescendo com o Senhor de glória em glória. Não adianta a gente querer ler a Bíblia toda de vez. Não adianta. É uma coisa de cada vez. Assim como a nossa rotina. O Senhor já nos deu uma vida que precisa de manutenção. A gente precisa escovar o dente todo dia. A gente precisa comer todos os dias. Então, tem uma manutenção ali. E a gente precisa aprender com isso, que na nossa vida espiritual é a mesma coisa. A gente precisa organizar, a gente precisa prestar atenção nos nossos sentimentos. A gente precisa prestar atenção no que está ficando ali para depois na nossa vida espiritual, porque a gente precisa estar de vestes limpas diante de Deus, com o pecado confessado, com o perdão liberado. E às vezes na correria, no meio da bagunça, a gente vai deixando para depois, vai empurrando ali para debaixo do tapete. E não pode. Não pode, a gente precisa confessar o quanto antes. E quanto mais a gente se limpa, a Bíblia fala assim, quem está limpo, limpe-se mais. Eu não sei se vocês já viram esses vídeos das donas de casa mesmo que faz vídeo limpando a casa. E às vezes eu olho assim, Deus, ela está limpando uma casa que já está limpa. A casa dela já tá limpa e ela tá ali limpando e fazendo, sabe, a faxina. Fala assim, dia de faxina. E ela tá limpando e eu tô vendo assim, Senhor, mas a casa dela já tá limpa. Mas aí o Senhor foi ministrando ao meu coração, filha, mas é isso mesmo. Quem está limpo, limpe-se mais. Porque você vai contemplar a sua casa limpa, cheirosa, vai ter aquele prazer ali de ter aquele ambiente limpo, porque é bom. Sabe quando você termina de limpar a casa e fica assim, ai meu Deus, que cheirinho bom, que sensação de paz, de alívio. E o Senhor quer isso mesmo, a casa limpa.
E aí, quando a gente limpa a casa, que já vem uma sujeirinha ali, aí a gente já fica assim, ah não, limpei essa casa todo, o dia todo, faxinei, e já tem sujeira ali, ah não, a gente já fica assim incomodada, porque a gente se esforçou para limpar, a gente gastou tempo naquilo, entendeu? E na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Quanto mais a gente se limpar, mais a gente vai ficar intolerante à sujeira, mais a gente vai ficar intolerante ao pecado. Ah, não, Senhor, cheguei até aqui com o Senhor, caí de novo. Não, Deus, não aceito isso não. Deus, me perdoa de novo. Eu me arrependo de novo. Pai, me limpa de novo, Senhor. Porque eu quero ficar limpa. Quanto mais a gente se limpa na presença de Deus, mais a gente vai querer ficar perto dele, mais a gente vai querer se santificar, ficar de vestes limpas mesmo. E o Senhor está voltando. E o Senhor quer achar a noiva dele limpa, organizada, amando o noivo, com as lamparinas acesas. E a gente precisa organizar para isso também. Porque se a gente não organiza a nossa vida natural, a gente não vai dar conta de buscar. E ao mesmo tempo, porque a nossa vida é uma coisa só também. Se a gente não buscar o Senhor, não está ali constantemente buscando a presença de Deus, colocando a nossa vida espiritual em prioridade, a gente não vai conseguir fazer as outras coisas. Gente, tem dia que eu tô assim, sabe aquele dia que você acorda direto, você nem ora direito e vai vivendo, assim, parece que a vida não flui, a vida não anda, fica mais pesado. Aí assim, ô Senhor, fica aquela coisa, mas o dia que eu coloco assim, não, vou acordar, já dobra aqui o joelho no chão, Senhor, me ajuda a fazer um almoço, me ajuda a levar as meninas na escola, Pai, me ajuda aqui, me socorre, porque eu preciso do Senhor. Parece que a vida assim, ó, vai fluindo, até o semáforo vai abrindo assim quando você passa, sabe? É maravilhoso, já é outra forma de viver, porque a gente colocou o Senhor como prioridade. E a gente vai conseguir fazer isso com excelência quando a gente organiza as coisas, quando a gente organiza a nossa vida. Antes eu orava muito pedindo ao Senhor, Deus, endireita as minhas veredas, Pai. Coloca tudo que está fora do lugar, no lugar na minha vida e tal. E aí o Espírito Santo, certo dia, falou comigo assim, filha, quem tem que colocar é você. Aí eu, como assim, Deus? O Senhor não pode fazer, não? Aí ele falou assim, posso fazer, mas tem coisa que é para você fazer e não eu. Tem perdão que é para você liberar e não o Senhor. Tem pecado que é para você confessar e não o Senhor. Tem peso que é para você liberar. Tem lugar que é para você desapegar. Tem mesa que é para você se levantar. Não é Deus. Então tem coisa que a gente precisa fazer e não só deixar na conta de Deus e nem colocar só a culpa no inimigo. Porque muitas vezes a gente deixa levar pela preguiça e o inimigo vai mesmo querer que a gente fique o dia todo no sofá, querer que a gente não vai na igreja porque está cansado, porque está com preguiça. Mas a gente precisa lutar ali contra a nossa carne. Então, se a gente está confortável naquilo que a gente está, e o Senhor está falando, filha, vem que eu tenho mais para você, vem que eu tenho mais revelação de mim para você, vem que eu tenho mais presença para você, vem que eu tenho mais para fazer na sua vida e através de você, Deus já está chamando. Deus está chamando. Deus está falando, filha, organiza para a gente ter um tempo mais tarde só nós dois. Organiza isso aqui, organiza a sua casa, organiza o seu marido. Organiza isso e deixa que o mais eu faço. A gente precisa fazer o possível. O impossível é com Deus. Mas se a gente não está fazendo o possível e fica cobrando de Deus, a gente está errando. E quantas vezes eu ficava esperando, Senhor, o Senhor não vai fazer não, o Senhor não se importa comigo, e não sei o quê, e me colocando num posicionamento de vítima. Ah não, Deus, o Senhor só abençoa fulana lá, Senhor, ó como é que o Senhor só abençoa ela e não me abençoa. E Deus, ele não é assim. Deus é bom, ele é bom para todo mundo. Deus não tem parcialidade. A Bíblia fala em Romanos que Deus não tem parcialidade, ele é um Deus imparcial. Ele não vai, ah não, agora eu vou amar só a minha filha fulana de tal. Minha filha fulana de tal, não vou amar hoje não, que ela fez umas coisas erradas aí, e hoje eu não estou amando muito a cara dela não. Não, o Senhor ele não faz distinção de ninguém, ele não faz acepção de pessoas. O Senhor é bom. E Ele tem amor por nós, Ele tem ciúmes de nós. Ele não abre mão da nossa vida. Mas nós precisamos estar
abertas ao que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, e organizar aquilo que está ao nosso alcance. Mas também não é para ficar ansioso assim, meu Deus, e agora, e agora, e agora? Não, é para fazer o que está no nosso alcance. É o que está no meu alcance? É varrer uma casa? Vou varrer a casa. É lavar uma louça? Vou lavar a louça. Do melhor jeito possível, sem reclamar, fazendo como para o Senhor. É organizar as roupas? Vou organizar as roupas. É organizar no meu trabalho? Vou organizar lá no meu trabalho. É organizar a minha saúde? É organizar a minha vida financeira? O que é que precisa ser organizado? Nos meus sentimentos, o que é que precisa ser organizado? O que é que precisa ser confessado para Deus? O que é que precisa ser liberado perdão? O que é que eu preciso desapegar? Então, o Senhor quer que a gente faça essa organização, porque Ele tem mais para nós. E Ele tem bênçãos, sim, para ser multiplicados na nossa vida. Amém? Então, essa palavra que o Senhor me direcionou para o vídeo de hoje, fica com Deus, que o Senhor te abençoe, te livre, te guarde, e que te dê um mês de mais revelação de Deus, de mais presença no Senhor, mais intimidade com o Senhor, no seu secreto, em nome de Jesus. E que Ele direcione você, porque essa é a vontade dEle, te direcionar, te guiar, te abençoar. Deus é abençoador, Ele é galardoador daqueles que o buscam, e o buscam com sinceridade, buscam com o coração quebrantado e contrito. Amém? Fica com Deus e até o próximo vídeo.